Se você investe em fundos imobiliários, provavelmente dia 15 é um dia muito bom do mês. Por quê? Porque provavelmente você deve ter algum fundo imobiliário aí que te paga no dia 15. No meu caso, são 4 FIIs que me pagaram, né, nesse dia de hoje, no dia 15, e eu vou mostrar para vocês, beleza? Eu vou deixar aqui o print, ó, do print do aplicativo do Banco Inter, que é o que eu uso como corretora, né, tá? Para investir. Então eu vou deixar no cantinho para vocês, algum canto aí, ó. Então aqui eu recebi, ó, vamos lá. R$ 23,10 do HGLG, R$ 29,00, são 21 cotas, tá? R$ 29,00 do MXRF11, que eu tenho 290 cotas nesse momento. R$ 25,00 do KNR11, eu tenho 25 cotas. E R$ 21,06 do VISC11, que eu tenho 26 cotas. Somado isso tudo, R$ 98,16. E aí já é o primeiro ponto, né? Que é muito maneiro, porque, cara, quando eu comecei, eram os primeiros centavos, falar, pô, receber os primeiros R$10, R$15, R$20, eu achava que ia demorar muito. E é engraçado porque não demora, cara, tanto igual a gente acha. O processo ele é mais rápido do que a gente imagina. E aí é muito maneiro que você começa a projetar. O que eu compro com esse valor? Né? Tu no começo as pessoas debocham, centavos, não compra nada. E aquilo você vai investindo todos os meses, vai investindo nos dividendos. E vai fazendo isso todos os meses, vai fazendo, e as coisas começam a tomar forma. E aí eu te pergunto, cara, não é legal você receber dividendo todos os meses ali? Receber 20, 25, daqui a pouco 30, 40, 50 reais? 100 reais? Porque é assim, você vai projetando para cima. Então, para você ter ideia hoje, com R$ 98 hoje, cara, eu consigo, por exemplo, pagar a minha conta de luz e ainda sobra dinheiro. Obviamente que eu não faço isso, eu vou lá, vou pegar, vou reinvestir, porque eu quero quanto mais renda passiva, melhor. Então eu acabo reinvestindo. Mas você começa a visualizar coisas que era quase impossíveis de acontecer, né, na tua realidade. Você fala, caramba, que maneiro. Então esse é o ponto transformador, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos o seguinte, a gente vai para a nossa carteira, está aqui, ó, no Investidor 10, tá bom? E a gente vai olhar quais são esses FIIs, dá uma olhadinha rápida, ao contrário do vídeo de ontem, que a gente falou um pouco mais específico do KNCR11, que eu recebi ontem. Então foi um FII só que me pagou. Hoje são 4, então vai ficar um pouco enrolado. Eu vou gravar vídeos depois falando um pouquinho mais desses fundos imobiliários, beleza? Com calma. Então vamos lá, ó. Nesse momento são aqui, ó, 8 fundos imobiliários, ou seja, eu recebi 4 de ontem, 4 hoje e 1 ontem. Então faltam 3 FIIs para receber ainda nesse mês. Um valor total nesse momento de R$ 22.250 investidos, beleza? Vamos ver quais são esses FIIs, né? Vamos ver aqui, ó, quais são eles, ó. Eu recebi, ó, do KNR11, que é a minha maior posição, eu tenho, né, em saldo, tenho R$ 3.641, são 25 cotas, tá bom? Tem uma leve desvalorização aqui, ele passou por um processo de rebalanceamento da minha carteira um tempo atrás, estava muito exposto nele, acabei equilibrando um pouquinho, então tem até alguns meses que eu não compro o KNR11, mas é um baita fundo imobiliário na minha opinião, mas a gente fala um pouquinho depois com calma dele. Ele está com um PVP aqui de 0,89, ou seja, ele ainda está bastante atrativo, tá bem interessante ainda comprar. Ele é um fundo híbrido, tá? Para quem tem na carteira sabe que é um fundo híbrido, ele investe ali em galpões, investe também em lajes corporativas, é um FII que eu particularmente gosto dele. E um dividend yield de 8,23%, tá bom? Recebi também do HGLG, né, que é um dos fundos mais famosos do mercado, é um fundo de galpões logísticos, eu tenho 21 cotas dele, também tá leve de desvalorização aqui, ele tem a minha segunda maior posição, tá com PVP de 0,99, ainda tá bacana ainda de comprar. Eu tô com diversos FIIs aqui que tá interessante de comprar ainda, tá bom? Dividend yield atual de 8,24%. E eu recebi também, vamos aqui, ó, eu recebi do VISC11, que é um fundo imobiliário de shopping, eu tenho 26 cotas, ele está aqui, ó, com valorização de 6%, eu tenho um saldo aqui de 2.800 nele, e ele também com PVP bem atrativo de 0,87%, tá com 13% de desconto ainda, tá bom? Baita fundo imobiliário de shopping, passou por uns problemas um tempo atrás, então teve queda, foi nesse momento que eu inseri o VISC11 na carteira, tá bom? Venho comprando. E, para finalizar, eu recebi aqui do MXRF11, que são 2 fundos base 10 que eu tenho na carteira, né? Para quem não sabe, fundo base 10 é aquele que a cotação é na casa ali dos R$10. Se a gente for ver, por exemplo, o KNRI
Perdão, não é aqui, ó. O KNRI, por exemplo, o preço atual 145, HGLG 160, o VISC 107, são FIIs base 100, né, que são FIIs ali na casa dos 100, acima de 100 reais, né? E aqui eu tenho o MXF11, tá bom? Tá uma valorização de 2%, eu tenho 2.789, eu tenho 290 cotas, tá bom? E ele tá aqui um pouquinho caro, ele tá com PVP de 1.1, então também não tenho comprado nessas últimas semanas, meses, não tenho comprado o MXF11. Ele tem aí um dividend yield de 12,8, né? É um fundo imobiliário. Ele está como híbrido, mas a maior posição dele realmente ali é de papel, né? Então vai faltar para mim o BTLG, o XPML11 e o ALSR11, que vão me pagar geralmente no mesmo dia. Geralmente ali no dia 25, acho que é por aí, cara, é mais pro final do mês. Beleza? Ó, jogando a câmera pro cantinho agora, olha só. Agora do KNRI. Em 2023 eu recebi R$14, em 2024 236 e nesse ano eu recebi 292. Conforme eu até falei, o KNRI tem um tempinho que eu não tenho comprado ele por causa do rebalanceamento da carteira. Então vai ter tempo de comprar, mas, enfim, a gente consegue ver que à medida que a gente vai investindo todos os meses, investindo dividendos, como vai virando a bola de neve, vai crescendo. Olhando agora o HGLG, né, um dos fundos mais famosos do mercado também, olha só, em 2022 eu recebi 6,60, em 2023 eu recebi 13,20, em 2024 eu recebi 205 e nesse ano eu já recebi R$250,80. Então, assim, renda passiva, cara, de um fundo imobiliário te pagando ali. Então, cara, é muito legal. E ali é óbvio, é claro, que entra, por exemplo, o que eu tinha investido antes. Teve períodos ali que aquele fundo imobiliário ficou um pouquinho mais de lado, ou talvez não chegou um pouco tarde na carteira, né? Nem sempre esses 4 fundos imobiliários fizeram parte da minha carteira, sabe? Nem sempre eles estiveram ali desde o começo. Inclusive no início, eu vou até deixar para falar isso no vídeo do MXF11, porque tem um ponto interessante que vai entrar naquilo que eu quero dizer aqui. Olhando agora a evolução em relação ao MXRF11, que é um fundo também que eu nem sempre tive na carteira, né? Ele entrava, depois saía, né? No começo ali. Vai entrar até no assunto interessante que eu vou falar, ó. 2022 eu recebi 15,19, em 2023 eu recebi 8,30, em 2024 eu recebi 25,25 e nesse ano eu recebi 195,40, tá? Só dele. Então, assim, ele teve idas e vindas ali na minha carteira, mas de 2024 para cá, realmente, ele começou realmente a ficar mesmo. E aí entra um ponto, porque no vídeo ontem do KNCR11, teve até um comentário, falou, eu prefiro, o melhor FII de papel para mim é o BI, não sei o que, F. Cara, eu fui ver o fundo imobiliário, cara, o fundo imobiliário nem se compara ao KNCR11, gente, não dá. Em liquidez, em tamanho, em tempo de mercado, em resiliência, em número de cotista, enfim. Então, assim, o que ele avaliou, né, o comentário? Porque ele paga um pouco mais de dividendos. E aí entra um ponto que muita gente é pego de calça riada, inclusive eu. E foi nesse período de entre idas e vindas do MXF11, era muito disso. Porque eu ficava, não, eu quero fundo imobiliário. Eu achava que o melhor fundo imobiliário era aquele que pagava mais dividendos. Só que não tem almoço grátis no mercado. Fundos imobiliários, né, ativos que pagam muitos dividendos, tem alguns preços a se pagar. Então provavelmente tem riscos maiores. Né? Então não é o fundo imobiliário que paga mais dividendos que é o melhor. Então você tem que avaliar todo o contexto dele. A gente está falando aqui, imaginando, de você ter renda passiva todos os meses, cara, de forma tranquila. De forma o mais equilibrada possível. Se for para meter aventura, correr um monte de risco assim em excesso, aí você tem ações, você tem criptomoedas. Fundos imobiliários, na minha opinião, não é para isso. Né? Então, por isso que hoje a minha carteira é até uma carteira... Cara, se você for ver as carteiras que eu tenho dos meus vídeos anteriores, cara, eu tomei muita paulada com o fundo imobiliário, assim, não, dividendo, achava que não dava problema. Né? Paga altos dividendos. Tá pagando, né? Tava pagando ali direitinho, altos dividendos. E, não vai acontecer nada. E aí aconteceu um monte de DEVA 11. Pra galera que lembra aí do DEVA 11, HCTR 11, TORD 11... E, enfim, eu tenho a penca e tenho outros fundos imobiliários. Então, esse é o contexto. Então, depois desses aprendizados, dessas pauladas que eu tomei, eu falei, não, peraí, vou buscar alguns fundos imobiliários mais sólidos, na minha opinião, para manter na minha carteira, para me segurar. Tem baita outros fundos imobiliários muito bons? Claro que tem. Né? Então, assim, eu não tenho todos os fundos imobiliários bons, ótimos, mas eu tenho aqueles que fazem sentido para mim, para minha composição de carteira. Mas tem que diversos outros fundos imobiliários que são muito bons. Mas tem muito fundo imobiliário muito ruim e que na internet a galera vende o tempo todo aí oportunidade.
Será? Sei, enfim. Mas aí é o aprendizado de cada um, é o processo, o apetite a risco de cada um, beleza? Pô, já ia esquecendo o VISC 11, pô. Já ia esquecendo ele aqui. Porque o VISC 11, galera, ele é, conforme vocês podem até ver aqui, que é um fundo imobiliário, um dos últimos a chegar na minha carteira, né? Ele chegou ali, se eu não me engano, no final de 2024, de setembro, outubro pra cá, que eu comecei realmente a ter na carteira e comprar cotas dele. Então, em 2024 eu recebi 18,40 e nesse ano já recebi 156, né? E aquilo, a expectativa é que no longo prazo isso a gente só vai aumentando, né? A gente vai vendo essa projeção juntos. Se você ficou até o final do vídeo, já sabe, nos incentive a estar crescendo mais vezes. Eu quero chegar aos 2.000 inscritos. Vou ficar muito feliz se você se inscrever e vamos juntos nessa jornada. Amanhã tem vídeo de react de carteira. Já tem uma semana que eu não gravo e amanhã a gente está trazendo aqui, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!